No ar. Esta é a edição 1244, ano 26, e o tema de hoje, União e Dedicação ao Senhor. Hoje eu tenho uma participação na reunião do Ministério, portanto, apresentar o programa e para o Templo Central. O programa da FM já está gravado e nós vamos, portanto, hoje está ausente da FM. Hoje é tecnicamente lá, feito pelos nossos irmãos, competentemente e dedicadamente. Eles são, na verdade, exemplo, trabalham muito bem. E nós louvamos a Deus, porque temos um compromisso com o Senhor, um compromisso com a sua igreja. E eu louvo ao Senhor por isto, meus amados irmãos. Então, nós vamos à palavra. Nosso tema hoje, união e dedicação ao Senhor. Texto bíblico, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 14. Nós vamos trazer esta mensagem e eu vou para a nossa reunião mensal. É necessário, muito maravilhoso, a participação no trabalho do Senhor e nós desejamos. Eu gostaria de ser mais ativo, fazer mais alguma coisa, ser menos inútil. Eu gostaria. Para mim, é uma bênção servir, trabalhar e, além de tudo, ser um exemplo, mostrar. Se a gente, com tão pouco, faz alguma coisa, imagina quem foi mais privilegiado ou quem é mais privilegiado. Então, meus amados, a leitura na Palavra Santa, nosso tema é importante, porque quando há dedicação ao Senhor, quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós certamente, quando nos dedicamos, nós vamos ter zelo, nós vamos ter interesse em fazer o trabalho de Deus de uma forma mais produtiva. Então, a leitura, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 14. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma. E confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque, para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. E o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba.
e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou ao fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçou, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Macita, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, abominação dos Sidônios, e a Quemos, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos humanos. Louvado seja o nosso Deus pela leitura nesta palavra santa. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra. Agora, meu Senhor, nos dá graça e entendimento para podermos, ó Senhor, além de expor a tua palavra, entender e guardar no nosso coração, entendendo a necessidade, Senhor, de proteger o teu povo, de guardar o teu povo, de ensinar o teu povo, de preservar o teu povo, Senhor, contra os costumes mundanos, malignos, que têm destruído gerações. Amado Pai, nós te pedimos tudo e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este tema, para quem não lê a Bíblia, para quem não conhece a Bíblia, para quem realmente não tem afinidade com as Escrituras, pode ser ou pode parecer um tema sem sentido. A dedicação ao Senhor, o nosso tema, união e dedicação ao Senhor. Mas no começo desse texto, segundo Reis 23, de 1 a 14, nós vemos que houve união da nação após muitos anos de desmando, após muitos anos de descaso, após muita corrupção moral e espiritual, após uma mescla de judaísmo com o paganismo, ter sido introduzido uma espécie de sincretismo dentro da nação de Israel, nós, a partir da exposição desta palavra, eu espero contribuir com os meus amados irmãos. Os reis que antecederam a Josias, meus amados, muitos destes reis, eles tiveram grave problema espiritual. Muitos destes homens, eles não tiveram uma boa educação. Por quê? O pai tinha se afastado da palavra. Por exemplo, os atos de Manassés foram atos terríveis e estão descritos neste texto. O próprio Salomão tinha feito miséria. Aquele rei temente dos primeiros 20 anos de governo, termina o governo adorando os ídolos e, portanto, profanando a nação do Senhor, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, tudo que diz respeito às Escrituras. Então, meus amados, faz sentido o nosso tema e é necessário e é bom para você aprender. O rei ordenou e todos os anciãos de Judá
Por que Judá? Porque eram os anciãos de toda a tribo. E de Jerusalém, porque se referia aos habitantes da cidade. Portanto, além da capital do reino de Judá, ele envolveu as pessoas do interior do reino de Judá. Portanto, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram, foram reunidos, foram convocados e subiram à casa do Senhor. O rei subiu à casa do Senhor, foi para a casa do Senhor e essa gente foi reunida a ele. O versículo 2 nos diz que com ele todos os homens de Judá, todos os homens, entendam-se, todos os homens que tinham importância para tomar decisões. Todos os homens têm importância, todos os judeus tinham importância, mas para a tomada de decisões eram homens que tinham a responsabilidade pelo seu clã, pela sua família ou pela sua tribo. Então, os homens que tinham acesso e responsabilidade como autoridade foram convocados. Mas estes homens também tinham os seus próprios convidados. No versículo 2 ainda diz, e todos os moradores de Jerusalém, aquelas pessoas que se destacavam. E vem as classes, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Ou seja, não havia distinção de pessoas, não havia exclusão. Só não dava para juntar a cidade toda num templo, ou no espaço do templo. Mas aqui todos deviam participar, se propor, ter prazer em participar. E o texto do versículo 2 ainda complementa e diz, desde o menor até o maior, porque o rei queria um grande ajuntamento para serem, na verdade, despertados, alertados, exortados e entrar em aliança com o Senhor. Então, o rei leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da lei da aliança, o livro que o sacerdote Ilquias achou na reforma do templo. O versículo 3 nos diz que o rei se pôs em pé junto à coluna. Era um espaço especial onde tinha uma plataforma e ali o rei, quando se posicionava, ele ficava visível a todos que estavam no recinto. E ele se colocou de pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor, para guardarem os mandamentos do Senhor, para guardarem os testemunhos e os estatutos do Senhor com todo o coração, com toda a dedicação. Então, nosso tema, união e dedicação ao Senhor. Tudo que estava escrito na lei foi lido. Toda aquela responsabilidade, tudo da aliança foi lido. E eles leram perante o povo. E o versículo 3, ele é concluído dizendo assim, e todo o povo apoiou esta aliança. Meus amados irmãos, tem pessoas que se decepcionam com o povo, tem gente que espera demais do povo, tem gente que faz hora com o povo, tem gente que aposta no povo e faz uma salada de situações. Os políticos fazem isso com propriedade porque tem que enganar o povo para sobreviver. Mas nós, servos de Deus, nós nem podemos desprezar o povo e nem confiar cegamente no povo. Mas mesmo assim, nós somos responsáveis pelo povo. O rei era responsável pelo povo. Os sacerdotes eram responsáveis pelo povo. Os profetas eram responsáveis pelo povo. E os pequenos líderes das famílias, dos clãs, das tribos, eram responsáveis. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade, portanto, o povo apoiou, era necessário apoio, não apoio popular no sentido da jogada de políticos, principalmente nesta vergonha que nós vivemos e experimentamos na nossa nação. Mas o rei estava convocando o povo de Deus para reaproximar-se do altar de Deus.
O versículo 4 nos diz que o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, ou seja, todo mundo participou. Todos deviam estar envolvidos. O sumo sacerdote, que era o Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem, os da guarda do umbral da porta, aquela guarda, aqueles levitas que tinham a responsabilidade de proteger os recintos sagrados. Todos envolvidos. E agora eles estão sendo ordenados para fazer uma faxina das mais gigantescas que se tem notícia. O sacerdote Ilquias encabeçando todo o movimento para tirar do templo do Senhor tudo que tinha sido feito para os ídolos. Manassés dedicou-se aos ídolos, Acais dedicou-se aos ídolos, vários outros dedicaram-se aos ídolos. Isto em Judá, porque o reino lá de Israel, com a capital em Samaria, era uma desgraça só. Acontece, meus amados irmãos, que aqui está a ordem de Deus. E o rei está fazendo uma aliança, renovando uma aliança. E eles tiraram, olha a descrição do versículo 4. E eles tiraram todos os vasos ou utensílios que tinham sido feitos para Baal. Tudo que tinha sido feito para o exército dos céus. Por quê? Porque o exército dos céus, porque lá no desvio, na ignorância, na rejeição à palavra de Deus, eles passaram a adorar o culto da lua, eles passaram a praticar o culto da deusa dos sidônios, dos assírios, uma deusa chamada assim, Onina. E eles tinham o culto a Nina, eles tinham o culto a Baal, eles tinham o culto ao sol, eles adotaram tudo que foi de mau costume das nações. E o rei mandou queimar tudo que podia ser queimado, o rei mandou queimar fora de Jerusalém e mandou levar a cinza deles para Betel. Por que para Betel? Deus tinha condenado o altar de Betel, feito por Jeroboão, e Deus tinha dito, este altar vai ser profanado por Josias. Então, meus amados irmãos, fizeram isto. O versículo 5 diz que também foi destituído os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram. Ou seja, para ser sacerdote da nação de Israel, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que preencher os quesitos conforme a lei de Moisés. Mas acontece, meus amados irmãos, que eles tinham ignorado isto. Tinham ignorado estes princípios da palavra e os reis desviados botavam parentes para ser sacerdote, botavam militares para ser sacerdote, eles fizeram do jeito que entenderam, porque sem lei o povo cai, sem direção o povo cai, sem a palavra a coisa vai para trás. Então, agora o rei manda destituir, caçar tudo que era de sacerdote que não fosse da tribo de Levi, ou mesmo que fosse levita nomeado sem critério, foram caçados. Eles foram eleitos para queimar incenso, mas para queimar incenso a Baal, para queimar incenso ao sol, para queimar incenso à lua, para ter o culto dos planetas, Júpiter, Vênus e outros planetas que os pagãos endeusavam. E ainda tinha o culto do exército do céu, como quem lá o apóstolo Paulo encontrou o altar, o Deus desconhecido, pois eles tinham no paganismo um altar, o exército do céu, como quem disse, tem algum astro que nós não honramos, vamos colocar agora neste contexto geral. E no versículo 6, meus amados irmãos, diz que ele tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Este ídolo do bosque, conforme alguns estudiosos, ele era uma representação fálica ou uma imagem imoral.
e foram levados e queimados no ribeiro de Cedron. E o pó deste Deus, deste ídolo, a cinza deste ídolo imundo, foi jogado no cemitério. Jogado no cemitério. E no versículo 7 diz que ele derrubou a casa dos sodomitas. Imagina a nação de Deus, com um culto tão profano, aprovado por reis, pelos reis sem temor, os reis desviados, que até um convento de profanos existia lá. Um convento de profanos, uma casa de sodomitas, que faziam das suas práticas imorais uma forma de homenagem aos demônios. Mas isto dentro de Israel, isto nos recintos que tinham sido consagrados no passado ao Deus da glória. E o rei mandou tirar tudo isto. E eles tinham isso também como comércio. As mulheres faziam lembranças e vendiam casinhas com representações da imundície. O versículo 8 nos diz que todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá. O rei convocou os sacerdotes do Senhor para profanar tudo que tivesse relação com a idolatria, desde Geba até Berseba, portanto, em todo o reino de Judá. E derrubou os altos, ele queimou, derrubou, depredou todas as praças onde haviam reunião para a imoralidade em nome do culto da fertilidade. Meus amados irmãos, a união do povo é necessária. É necessário o povo se unir para fazer o bem, porque muitos estão se irmanando, muita gente une, consegue reunir, irmanar, juntar para fazer o mal. Mas nós temos na palavra de Deus os melhores exemplos do que é necessário fazer para servir a Deus. E os sacerdotes dos altos, irmãos, aqueles sacerdotes pagãos, diz aqui o versículo 9, pelo menos uma coisa, os sacerdotes dos altos, talvez até com medo de morrer, eles não faziam sacrifícios no altar de Deus. Faziam no templo, faziam lá nas dependências, faziam lá nos espaços, mas não usavam altares, o altar, melhor dizendo, que tinha sido usado pelos profetas de Deus, pelos sacerdotes de Deus. Eles isolaram, praticamente abominaram, mas não chegaram a profanar. Agora o rei mandou queimar e profanar um lugar de culto. Tinha o lugar Tofete lá, inclusive outro dia eu postei uma das representações de Tofete, um lugar imundo, sombrio, maldito, que era lugar de incinerar crianças em sacrifício aos demônios. E o rei mandou tirar. O rei mandou tirar, jogar fora tudo aquilo para evitar que algum judeu desviado, alguma pessoa que não aceitava aquela reforma, voltasse a usar aquilo para sacrificar seus filhos e suas filhas a Moloque. E o rei tirou as representações que os reis de Judá tinham feito para dedicar o culto ao sol. O culto ao sol. O sol tinha um carro. O culto ao sol era feito num carro. Tinha lá um monumento ao culto ao sol. E eles tiraram, conforme o versículo 11. O versículo 12 diz que o rei derrubou os altares que estavam no terraço do cenáculo de Acaz. Estes homens fizeram muito mal à nação, e Deus desfez a sua memória. Ou o que não foi desfeito, num certo sentido, ficou para vergonha e desprezo deles. Nos diz aqui que os altares que o Manassés tinha feito, o Senhor mandou também derrubar. Versículo 12. E no versículo 13, meus amados, o rei
profanou os altos que estavam defronte de Jerusalém e derrubou as últimas obras de Salomão, as últimas coisas que Salomão tinha feito, menos o templo. Só ficou de Salomão o templo. E agora já tinha um decreto no céu: Nabucodonosor vai derrubar o templo para não ficar nada de Salomão, porque Deus não aceita corrupção, Deus não aceita profanação. Meus amados, o nosso Deus, na sua fidelidade e bondade, usa quem Ele quer, faz como Ele quer. Ele é santo, poderoso, maravilhoso, e Ele operou através de homens simples do meio do povo. Josias, o menino nasceu e já nasceu num período terrível e foi protegido. Deus guardou sua vida e usou poderosamente. Muito embora aquele menino também, após reinar 22 anos, tenha morrido num incidente por desobediência. Mas acontece, meus amados irmãos, que o nosso Deus é glorificado na vida, na morte, no bem ou no mal. Quem intencionar fazer o mal, o povo de Deus, a obra de Deus, os ministros de Deus, a palavra de Deus, sempre sofrerá consequências, penalidades, morte e destruição. Mas quando o povo se une com o propósito de adorar a Deus, Deus é engrandecido. O povo se uniu. Aqui o nosso tema: união e dedicação ao Senhor. O povo se uniu, apoiou o projeto real e Deus é glorificado, foi glorificado, exaltado. O exemplo é que 2.600 anos eu estou lendo a mensagem, pregando a mensagem daquela reforma necessária. Que Deus abençoe e guarde os nossos ouvintes, que Deus abençoe e guarde os nossos irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo testemunho do teu povo, os teus adoradores, em toda a história, em todas as gerações. Agora, meu Senhor, continua conosco, nos ajuda, nos guarda, abençoa os meus irmãos, ouvintes, ajudadores, toma em tuas santas mãos a tua igreja, crianças, jovens e adultos, abençoa os anciãos, abençoa os nossos ajudadores, abençoa os teus ministros, abençoa a tua obra e nos dá graça para continuar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. O Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, e levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém.